Deputados e senadores se unem e querem de qualquer maneira o impeachment de Lula. E olha, gente, que o crime é gravíssimo, até mesmo comparado ao crime de Dilma Rousseff, que deu impeachment. Deputados já estão se reunindo e pedindo para o povo ir para a rua. Mas não é só isso não. Entre outras notícias que prometem incendiar Brasília, tem uma diretamente dos Estados Unidos e tem a ver com Donald Trump, que tem deixado o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sem sono. Não vou dizer que ele vai perder os cabelos, porque ele não tem cabelo, mas sem sono com essa notícia, com certeza ele vai ficar. E olha que já tem até gente falando em renúncia por aí. Gente, o bicho vai pegar e segundo esse jornalista que jogou toda a merda no ventilador, Paulo Figueiredo, olhem o que ele disse. Mas antes, olhem esse mega escândalo envolvendo o governo Lula. Bomba no governo Lula. O TCU reconheceu que o governo cometeu pedaladas fiscais no programa Pé de Meia, movimentando bilhões de reais fora das regras do orçamento e sem autorização do Congresso. E pior, isso foi feito numa burla ao arcabouço fiscal. E você sabe o que isso significa? É o mesmo tipo de crime de responsabilidade que fundamentou o impeachment da Dilma. Será que a história vai se repetir? Como o TCU apontou, essas manobras irresponsáveis do governo têm impactos graves na nossa economia. Fuga de investidores, alta do dólar, inflação disparando, juros cada vez maiores. Isso é um ataque direto ao povo brasileiro. A boa notícia é que a oposição já está se movimentando. Deputados estão formulando um pedido de impeachment do Lula depois dessa decisão do TCU de ontem. E o clima político está mudando. A popularidade do Lula despenca, a relação com o Congresso está azedando, está em crise, depois do bloqueio das emendas, a crise econômica se amplia e a pressão popular está aumentando. Parece que nós estamos caminhando para um cenário muito parecido com aquele que acabou derrubando a Dilma Rousseff. Mas, para a gente entrar nesse caminho para que isso possa acontecer, a mobilização popular é essencial, assim como nós termos uma democracia de verdade, em que a oposição possa fazer o seu trabalho livre de perseguições. Você quer entender a perseguição à direita e o que nós podemos fazer? Na aula magna, a perseguição contra a direita, no dia 4 de fevereiro, às 20 horas, eu vou expor tudo sobre os abusos e como reagir. Vai ser totalmente online e gratuita. E para participar, comente "eu quero" aqui embaixo. Tá aí, gente. Agora olhem o que disse Paulo Figueiredo. Como vocês podem perceber, vai ser igual o efeito dominó, efeito Trump, tá aí, vai cair um por um. E segundo o jornalista Paulo Figueiredo... E as sessões especiais, primeiro pra gente no Brasil. Primeiro essa ordem aqui, a ordem chamada Acabando com a Weaponization, que a gente traduz como instrumentalização. Mas weaponization é um termo em inglês que não tem tradução para português, porque weaponize é transformar algo em arma. Então, quando você fala que weaponize o federal government, é que você está usando o governo federal como arma de luta política. Então, essa lei, essa executive order, essa ordem executiva, acabando com a weaponization do governo federal, a gente traduz como acabando com a instrumentalização política do governo federal, mas saiba que o termo é mais forte que isso. Então, ele, em resumo, ele institui o Attorney General, que aqui é ao mesmo tempo advogado-geral, ministro da Justiça e procurador-geral da República, e o diretor da Inteligência Nacional a revisarem todas as atividades do governo que nos últimos 4 anos foram usadas para identificar os casos que o governo foi utilizado para perseguir oponentes políticos em geral, o que inclui, nas palavras do Trump, pais protestando em reuniões escolares, americanos que criticaram as ações da administração Biden e qualquer americano que estivesse simplesmente fazendo uso dos seus direitos constitucionalmente protegidos. Por exemplo, né, discussões que estavam acontecendo na internet que geravam perseguições do FBI, ou soando familiar para vocês isso, não? Lembre-se, eu falo para vocês do livro do Kash Patel, o Constantino até citou no 4x4 que nós fizemos juntos essa semana, ele citou também leu o livro, que chama Government Gangsters, Gangsters do Governo, justamente sobre esses gangsters que trabalham dentro do governo. Tipo, sei lá, se ligar para o talha-ferro e falar, use a sua criatividade para censurar a Revista Oeste. Isso é weaponization of the government. É quando o governo, que deveria ser o guardião da lei e da ordem, passa a ser um instrumento de perseguição política. E esta putaria nos Estados Unidos está acabando. Nunca chegou aos níveis que a gente tem no Brasil, mas está acabando nos Estados Unidos. Então vai ser uma limpa grande.
no Departamento de Justiça, na SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários, igual esse vagabundo desse João aí, não sei lá das quantas, esqueci o nome desse filho da puta, que resolveu colocar multinha para mim na CVM. Esse tipo de coisa que é a weaponization do governo. Né? Na Comissão Federal de Comércio, na Comunidade de Inteligência, CIA, Departamento de Estado, Departamento de Segurança Nacional, etc. E por aí vai. Vão ser 4 anos expondo cada episódio de utilização do aparato estatal para repressão de cidadãos americanos, como aconteceu, por exemplo, no caso de um tal de Elon Musk, que teve problema com o governo Biden, e até com um certo careca por aí, né? Quanto que será que essa ordem vai abranger, por exemplo, as ações do Departamento de Estado? É uma das coisas que a gente está tentando descobrir e tentando se aproveitar dessa ordem para expor como que os americanos influenciaram na censura brasileira. O que nos leva à nossa última ordem, que eu quero tratar aqui hoje, que é a ordem cujo nome é Restaurando a Liberdade de Expressão e Acabando com a Censura Federal. E aqui tem um trecho que eu simplesmente não posso deixar de citar ipsis literis. O que diz assim? A ordem diz, aspas, será a política dos Estados Unidos assegurar que nenhum recurso do pagador de impostos seja usado para engajar, facilitar qualquer conduta que inconstitucionalmente limitaria a liberdade de expressão de qualquer cidadão americano. Item C, né? E o item D, identificar e tomar ações apropriadas para corrigir condutas erradas do governo federal relacionadas à censura de discurso protegido. E aí na seção 3, a ordem traz a seguinte orientação. O Attorney General, que eu volto a dizer é advogado-geral da União, PGR, ministro da Justiça, ao mesmo tempo, consultando os chefes do departamento e agências executivas, deverá investigar as atividades do governo federal nos últimos 4 anos que foram inconsistentes com os propósitos e políticas dessa ordem e preparar um relatório para ser submetido ao presidente, com recomendações para apropriadamente tomar ações para remediar o que for encontrado no relatório. Como diriam os nossos pracinhas, a cobra vai fumar. Eu já antecipei isso, mas diante desse cenário, inevitavelmente, a postura das Big Techs vai mudar. Aliás, isso já começou a acontecer. Vocês lembram de como vocês têm idade o suficiente para lembrar como há 2 anos atrás, as empresas, o Google, o Facebook, na época o Twitter, se reuniam de portas fechadas nos Estados Unidos com o FBI, que o Mark Zuckerberg diz que ligava gritando para eles, mandando retirar o conteúdo, com tudo aquilo que se expôs nos Twitter Files pelos jornalistas depois da compra pelo Elon Musk. Mas no Brasil, lembram como eles se reuniam a portas fechadas com o TSE e aceitavam todas as determinações passivamente? Ora, tá lá, é objeto das reportagens do Glenn Greenwald sobre o Tailleferro. Pois olhem o que está acontecendo agora. Google, X, TikTok e Meta faltam a debate da AGU sobre redes sociais. Notícia do Congresso em Foco. Nem o pessoal da Google, nem a Meta, que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp, nem do X, nem mesmo os chineses do TikTok, que agora são amiguinhos do Trump, que reestabeleceu o TikTok nos Estados Unidos por enquanto, nenhum deles compareceu à audiência pública realizada pela Advocacia Geral da União do Lula sobre regulamentação das redes sociais. Não foram. Bom, aí você tem que ser muito inocente para acreditar que cada um faltou por um motivo. Evidente que isso foi de forma coordenada. O Mark Zuckerberg da Meta, o Sundar Pichai do Google e, evidentemente, o Elon Musk do X, estavam todos eles na posse do Trump. O Bill Gates da Microsoft, fundador da Microsoft, ainda um dos principais acionistas, encontrou com o Trump recentemente a portas fechadas dentro da casa do Trump em Mar-a-Lago e disse que saiu impressionado. Palavras dele. Eu estou dizendo isso para vocês. Alguém tem que prestar atenção. Corta aqui para mim de novo. A onda que o Alexandre surfou para implementar a censura no Brasil, essa onda, ela
veio dos Estados Unidos. Essa onda já deu na praia. O que ele não percebeu ainda é que se você olhar, não está aqui ainda, mas se você olhar e fizer assim, ó, se você tiver uma vista boa e estiver observando de um ponto de vantagem, você vai ver que está vindo um tsunami na direção do Alexandre. Eles não perceberam isso ainda, o que é a nossa sorte, porque na hora que eles perceberem, eles vão correr pelas montanhas. Mas por enquanto, eles não perceberam. Essa época em que as redes sociais censuraram todo mundo com apoio do governo americano e financiamento do governo americano, onde o governo americano promovia, financiava e dava o arcabouço teórico financeiro para o complexo industrial da censura, isso acabou. E isso tudo antes de qualquer relatório da administração Trump que vá, e a gente espera que vá, expor o conluio entre essas organizações, essas Big Tech e o governo Biden. Mas melhor do que isso, entre o governo Biden e o regime Alexandre. Pois bem, pausa para um gole d'água. Eu volto a dizer que Paulo Figueiredo Show é o único programa onde um doido senta e fala por 1h15, 1h20, sem parar, sem intervalo comercial. Bom, o que me impressiona nessa história é que tem gente, acho que a gente não botou na pauta, mas tem uma coluna da Miriam Leitão sobre isso. Tem gente que acha que o Donald Trump está alheio ao que está acontecendo no Brasil. Tem gente que acha. E aqui tem 2 pontos. O primeiro é que o entorno do Trump é claro que está atento em relação ao Brasil, e isso ficou claro quando nós vimos as falas recentes do meu amigo Steve Bannon. Essa notícia está disponível no site do Paulo Figueiredo Show, e o resumo da ópera é que o Steve Bannon, que todo mundo sabe que é o cara que idealizou a existência do Donald Trump como líder desse movimento nacional populista, foi estrategista-chefe da primeira campanha dele, é um cara muito próximo do Trump. Porque o Lula, se fosse cumprir a regra, nem teria impeachment, né? Não seria nem necessário, porque na cadeia, né, não conseguiria ser eleito o presidente da República. Eu tenho minhas dúvidas, eu sei que a oposição está no papel dela, é óbvio, de alertar, de cobrar, mas impeachment de presidente da República depende muito da economia. Talvez seja o momento, né, porque está despencando, né, a coisa está pegando fogo, os preços estão nas alturas, estourando. Agora, pedalada fiscal, óbvio que é grave, crime de responsabilidade, deu o impeachment da Dilma, mas nós temos tantas outras situações que não era nem para motivo de impeachment, era motivo para estar na cadeia ainda. Tá? E nem assim conseguimos fazer que a lei prevaleça no Brasil. Então eu não sei, há necessidade de uma união de fatores para ter o impeachment do presidente da República, mas como tudo no Brasil hoje acaba no Supremo, nós temos 2 poderes coadjuvantes, né? O poder legislativo, que 2 frouxos à frente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, uma grande parcela dos deputados ali atrás de emenda, de corruptos, de uma outra parcela de covardes, e uma pequena parcela de deputados, que esses sim, senadores que representam o Brasil, que estão lutando de forma heróica. Mas o poder em si é preenchido ali, completado por uma grande parcela de covardes, corruptos, ladrões. Então, quer dizer, um poder submisso. O poder executivo, não precisa nem falar. O Lula, que é o fantoche do mecanismo, que foi descondenado, retirado da cadeia, para dar ali uma sensação, uma aparência que seria a vontade da maioria dos brasileiros, enquanto o Supremo Tribunal Federal manda em tudo, tá? Tendo o Alexandre de Moraes como ali o ponta de lança de um entendimento. E ele não está sozinho, não é tudo dele, ele tem ali o amparo de pelo menos ali a maioria dos ministros do Supremo. Por que eu digo isso, Léo? Porque a pedalada fiscal é motivo de cassação, de impeachment?
Você acha que o Supremo Tribunal Federal vai deixar? Eles vão deixar a hora que eles entenderem que é a hora do Alckmin assumir. Tá? Aí sim eu entendo que dá para vingar. Os deputados, senadores que estão mostrando a situação da pedalada do crime de responsabilidade estão errados? Não. Estão fazendo o papel deles de mostrar à população. Agora, a chance de êxito no atual estágio, na atual situação, com um Supremo Tribunal Federal dominando o país, passando por cima de qualquer lei, mandando prender a oposição, censurando, é complicado. Sabe? Como que a gente vai ter esperança que uma pedalada fiscal vai levar à cassação do Lula, sendo que sequer ele poderia ter saído da cadeia? Esperança. Eu tenho, tá? Em alguns atos nos Estados Unidos, nas atitudes do presidente Trump, por incrível, poxa, é muito difícil confessar isso aí, é muito difícil nós trabalharmos nessa linha de ter uma expectativa de uma ajuda externa. Mas sim, e não porque o Trump, o Dr. Cláudio, ama o Brasil, porque ele está preocupado com o Brasil, está preocupado com os Estados Unidos. Mas a partir do momento que o mecanismo brasileiro atrapalhar os planos americanos ou intervir em empresas americanas, que é o que está acontecendo, com certeza nós teremos algumas consequências aqui no Brasil. IBGE vira mau exemplo de gestão petista. Presidente precisa ser afastado para salvar o órgão. Afastamento urgente. A crise cresce no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, um órgão eminente técnico, mas que o PT colocou as suas malditas mãos através de um petista de carteirinha, o atual presidente do órgão, Márcio Postman. O sujeito conseguiu o que parecia impossível, colocou quase o órgão para reclamar de seus desmandos. E na carta aberta aos servidores, eles afirmam que a condução do IBGE, com viés autoritário político e midiático pela gestão de Postman, é a verdadeira causa da crise em que se encontra a instituição. Sua gestão ameaça seriamente a missão institucional e os princípios orientados do IBGE, na medida em que impõe a criação da Fundação IBGE+, como a única alternativa às demandas por recursos financeiros para a realização das pesquisas e projetos que compõem a nossa agenda de trabalho. Gente, vai ter que ser afastado, como vocês viram. O super pedido de impeachment de Lula já está explodindo, o povo vai para as ruas e, como vocês podem ver, o efeito Trump já chegou e deve cair um por um, tipo efeito dominó. E vocês, o que vocês acham que vai acontecer a partir de agora? Deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui no Notícias Top, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também, que aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar. Até nosso próximo react!